Isso. É impressionante porque você vê que a identidade de um povo perante Deus se dá num contexto de libertação de uma tirania fundamentada por uma espécie de ideologia religiosa que propicia a opressão humana. Agora, o que é interessante nessa história é que você vai ter todo um cenário no Israel antigo que é uma cultura de fé que celebra a história. Porque, olha que coisa doida, os antigos não pensavam em história como a gente pensa, de presente, passado, futuro, como se a linha do tempo tivesse significado e tivesse desfecho. Por isso, por exemplo, no mundo grego, o que tem valor é o espaço. Daí é tanta importância das estátuas, a importância daquilo que aparece com a estética. No mundo hebraico, o importante é ouvir, o importante é o tempo. Então, Deus se revela na história nos seus grandes atos de libertação e de salvação. Os grandes estudiosos da Bíblia vão dizer o seguinte, que em cada geração, Israel tinha que, como que, viver aquilo de novo que eles tinham tido no passado para se tornar Israel novamente. Aí você tem uma cultura de memória. Tem uma história muito legal que diz que um americano chegou para um rabino e falou: vocês judeus são meio estranhos, né? Porque todo mundo do mundo antigo desapareceu. Vocês têm algum segredo especial? Por que vocês conseguem atravessar a história? O que vocês fazem? A resposta do rabino foi o seguinte: a gente sabe contar a história para criança. Exatamente. Como assim? Que história para criança? Exatamente. Aí porque ele falou para o americano assim: escuta, como é que foi a história dos Estados Unidos? Chegamos no Mayflower, aqui em Plymouth, 1620, então o que vocês comeram naquele dia? Eu sei lá. O que vocês vestiram? O que vocês vestiram? Quanto tempo durou a viagem? Não tem importância. Quem era o capitão do navio? Nada. Não sabiam responder. O importante é a data, o importante é o evento. Eu falei, essa é a diferença, porque o pessoal come, as crianças cantam, se vestem de maneira e saboreiam. Então esse elemento, olha que coisa interessante, isso entra na tradição cristã. Vilela, você conhece muito bem. Qual é o momento mais especial da tradição cristã? O que os cristãos fazem? Eles tomam o quê? A ceia. A ceia é derivada da Páscoa. Na tradição cristã, ela se desenvolve a partir disso. Quando Jesus está com seus discípulos lá em Jerusalém, eles estão comemorando a Páscoa judaica, essa libertação do Egito. Aí, a partir daí, nós temos uma ampliação, porque a visão, né, do que aparece no Novo Testamento é que essas coisas têm um significado que tem a ver com a realidade de quem Jesus de fato representa. Então, nesse sentido, você não tem como entender, apesar de ter tido aspecto diferente, você tem um reencaminhamento dessa Páscoa na tradição cristã, mas a base de entendimento é exatamente o Pêssar, né? Então é muito interessante a gente ver, estudar, especialmente aprender esse elemento ligado à história, porque se você não entende o passado, não sabe lidar com o passado, não sabe trazer ele à memória, e você não resolve a realidade do passado para enfrentar o presente, você não constrói futuro. Exatamente. Esse é o elemento. Então, exatamente. Esse raciocínio histórico. Exatamente. Eu acho que a sociedade hoje está. Por que a gente está numa sociedade hoje que perde esperança? Inclusive. Por que não tem expectativa? Porque parou de funcionar nesse eixo histórico. Um professor da USP chamado José Van Becelaar, o que o cara escreveu? Ele disse o seguinte: livro publicado pela EDUSP, sobre introdução aos estudos históricos. Ele diz que o conceito de história que se estuda na universidade é uma derivação desse pensamento bíblico, que é o pensamento dos profetas e da escatologia. Então, você não sabe, você está vendo a gente aí, mas a maior parte dos tesouros que você tem na sua vida, na sua tradição, mesmo quem fica bravo e não entende a realidade bíblica, descansa em cima disso. É muito importante o que ele falou, de não esquecer do passado. Napoleão Bonaparte uma vez estava andando pelas ruas de Paris e era o dia 9 de Av. Dia 9 de Av é o dia que os judeus sentam de luto pela destruição do templo, do Beit HaMikdash. Ele entrou na sinagoga, as luzes estavam apagadas, velas acesas, judeus no chão chorando e se lamentando pela destruição do templo. E o Napoleão perguntou o que estava acontecendo, falaram para ele: não, eles estão chorando pelo templo que foi destruído. Mas que templo é esse que não saiu nos jornais, eu não li? Não, isso foi há milhares de anos atrás. Pô, mas peraí, um povo Pra que isso, né? que chora por um templo que foi destruído há tantos anos atrás, um povo que não se esquece do seu passado,
tem o seu futuro garantido. E acho que essa é a riqueza do Pesach, é transformar toda essa história em orientação, em fundamentos, em lições. Por isso que uma vez um cientista subiu no palco para provar a existência de uma força maior. Cada cientista subiu e trouxe a sua argumentação e trouxe as suas telas para provar a magnitude dos átomos e das galáxias. É impossível isso ser fruto de um acidente. E aí um dos cientistas subiu e falou: eu vou provar que Deus existe. Jewish people. Se os judeus estão vivos até hoje, Deus existe. Porque é um povo que, durante a sua trajetória, tem razão, foi perseguido por grandes nações e grandes impérios, desde o faraó do Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, nazistas, Hamas, e todas essas nações estão no museu, e o povo judeu vive levantando a bandeira da Torá, dos seus valores, do seu propósito, sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Essa é a maior prova que Deus existe. É uma promessa que o Eterno fez a Abraão, que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus. Então é muito válido isso que você está falando, sobre não esquecer da história. Se você não sabe de onde você veio, se você não sabe as suas raízes, sabe para onde vai. Você não sabe qual é o seu objetivo, você não sabe aonde você tem que chegar, você não sabe qual que é a sua missão aqui na Terra. Por isso, quando você está confuso e a empresa não está indo bem e você está um pouco assim embriagado e está tudo acontecendo da maneira que você não gostaria que acontecesse, procure voltar para as raízes. Para, pensa, respira. Peraí, qual que é o propósito disso? Onde eu tenho que investir as minhas energias? O que gera resultado e o que não gera resultado? O que é prioridade e o que é secundário? Pensando dessa maneira e não esquecendo do seu passado, das suas raízes, você vai chegar muito longe. Quando as coisas saírem do roteiro, você vai conseguir recalcular a rota muito rápido e vai ter muito sucesso.